Olá, seja bem-vindo a mais um Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol, e no episódio de hoje vamos falar do livro Honey e o Sino da Divisão, escrito por Jin Anotsu. Mas antes de começarmos o episódio, vamos lembrar de falar das nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Podcast no Instagram e Estalagem Pod no Twitter, e o nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. E se você puder, piramida a gente, manda para os seus amigos nas redes sociais, no seu WhatsApp, segue a gente no Spotify se for o agregador que você escuta, assim você ajuda a gente a crescer. E se você preferir, a gente também tá no YouTube, tem todos os episódios completos lá nas playlists, então é só você procurar por Estalagem Podcast que aparece a gente lá. E não esquece de dar o like e também de seguir a gente tanto lá quanto no Spotify. Às vezes a gente esquece de apertar o botãozinho de seguir e é importante para que você sempre receba o episódio assim que ele sair. E do que se trata Honey e o Sino da Divisão, né? Como a Carol falou antes, ele foi escrito pelo Jin Anotsu e publicado pela editora Gutenberg em 2014 e vai ser reeditado, então vai ter uma edição nova no mercado em alguns meses, não sei exatamente quando, mas talvez valha a pena seguir o autor no Twitter, nas redes sociais, para saber se você ficar interessado pelo livro. A história é uma história infanto-juvenil, talvez jovem adulta, depende muito do estilo do gosto pessoal do leitor. E conta a história da Honey, que é uma menina normal, que vive numa cidade interiorana em Minas Gerais. Eu tava esquecendo o estado. É Minas. É Minas. Eu também. O autor também é de Minas. E que é uma menina normal, tem uma vida normal, ela gosta muito de música. E um dia acaba descobrindo que é uma xamã. E aí ela precisa enfrentar um outro xamã que tá destruindo os seus iguais, né, e que também tem a intenção de destruí-la pra consumir os seus poderes, digamos assim, e ela vai enfrentar toda uma jornada digamos, uma jornada de autodescoberta e pra enfrentar esse inimigo e conhecer todo o universo mágico que tá se abrindo aí pra ela. A história começa com a Honey contando pra gente sobre a vida dela nada empolgante na cidade pequena, reclamando que lá não tem opção de lazer pra ela, não tem cinema. Enfim, ela tá insatisfeita como muitos adolescentes. Uma das coisas que a Honey mais gosta é tocar. Ela e a melhor amiga dela, a Marina, tem uma banda de punk rock, né? Que é a Tank Girls. Aí eu vou fazer cara de paisagem aqui, porque eu entendo zero coisas de punk rock, então não posso opinar. Ela vai mostrando todas as referências dela aí ao longo do livro, né? Então, quem quiser entender um pouquinho, fica ligado. Em cada comecinho de capítulo tem ali um trechinho de uma música, né? A Marina é baterista e a Honey é guitarrista nessa banda, nesse duo, né? Aí um dia ela tá indo pra escola e resolve cortar caminho pelo cemitério, que isso não é uma coisa tão estranha assim lá na cidade delas. Então, não é uma coisa tão mórbida você cortar caminho por dentro do cemitério. E lá ela se depara com um garoto, né? Um adolescente fluorescente, que é uma referência aí a Arctic Monkeys, né? Que é um garoto com roupas bem extravagantes e coloridas, que estava sentado em uma das lápides fazendo um lanche. Bem básico, né? O livro, como eu acabei de falar, é muito cheio de referência às bandas de rock que a Honey gosta. Então, a gente já fica sabendo de cara que ela é super fã do Nightwish, mas também gosta de rock clássico, né? Também Sex Pistols, Nirvana e outras bandas, gente, que, tipo, tem Motorhead, tem muita banda, assim, de heavy metal e também de metal melódico. As referências dela são, tipo, essas bandas que eu acho que algumas eu conheço e outras eu, sinceramente, nunca ouvi falar. E olha que eu gosto bastante de metal, e inclusive de metal melódico. Mas a Honey, ela é bem underground, ela sabe de muita coisa. Tem muito repertório, né? Tem muito repertório rock and roll. Inclusive, eu e a Honey nunca poderíamos ser amigas, porque, ao contrário de você, amiga, eu sou do pop. Então, assim, zero referência. Conheço Nightwish, conheço alguma dessas bandas mais clássicas, mas não é o meu estilo, apesar de achar ok, legal, mas eu inclusive gosto de Britney Spears, que ela critica em um determinado momento do livro, e eu fiquei pessoalmente ofendida, porque eu adoro a Britney.
a Honey, ela já tá bem... Ela divide as pessoas aí no mundo de acordo com o gosto musical, né? Sim. Inclusive, a informação interessante é que o nome dela é tão diferente porque a mãe dela teve um momento meio hippie na juventude e ela tirou esse nome de um poema indiano, né? E aí tem essa referência que ela traz lá no comecinho da história, quando ela vai se apresentando. E aí você vê que essa coisa de meio diferentona dela, de ter referências, né, de outras culturas, não é só da Honey, mas também vem da família. Apesar de que... Da própria família, Isso. né? Apesar de que no momento que a história se passa, a mãe dela já é meio careta, ela já não tem um relacionamento tão bom, que eu imagino que a mãe dela deve ter passado por uma questão aí de, tipo, de um amadurecimento, né, de ter entrado na vida adulta, que é um dos pontos que o livro trata, e que a gente vai falar mais pra frente. O livro, ele é narrado em primeira pessoa, então a gente vê tudo pela perspectiva da Honey, né? E apesar de ela ser muito ligada na música, que é o principal hobby dela, e na verdade não só um hobby, né? Eu acho que uma questão até profissional, porque ela é amiga dela, sonham que a banda cresça, né? Tem um futuro aí. Mas um dos hobbies dela é ler também. Ela cita Duna diversas vezes e também outros elementos da cultura pop, né? Como as séries como Doctor Who, Sherlock, The In-Betweeners, Merlin. Ela gosta particularmente de séries inglesas. Sim. Ela acha que séries dos Estados Unidos são muito básicas, muito mainstream. Porque elas não gostam de coisa mainstream. Aí você vai entendendo quem é essa personagem, né? Pelos gostos dela, já você consegue delinear bem que tipo de adolescente ela é. Exato. Ela também gosta de anime, né? Ela cita aí o One Piece, que ela gosta de ler na aula de química. Imagina o desempenho dela nessa matéria, né? Eu me identifico, confesso. E além de tudo, ainda joga futebol. Então a Honey é uma menina cheia de atividades. Inclusive, isso é uma coisa que ela fala, né? Os pais dela entendem que ela tem que preencher todo o tempo dela fazendo alguma coisa. Não é pra ficar desocupada, né? Porque mente vazia é a oficina do diabo, é isso? É isso. Exatamente. E é engraçado que... como Eu só ia dizer que é engraçado que com essa rotina toda tão cheia de coisas, ela ainda consegue ter tempo pra, enfim, descobrir os poderes dela e enfrentar um monte de coisa que vai vir aí pela frente com os amigos. Exatamente. Que ela vai fazer, né? Então a Honey, ela é cheia de opinião e é como a gente falou, ela já sabe muito bem o que é cool, o que é que não é. Então ela já divide as pessoas aí, né? Tipo, o grupo pop não presta. As plantas não crescem com Britney Spears, né? Ai, eu fiquei pessoalmente ofendida com essa parte. Gente, Britney é muito bom, princesinha do pop. Coitada da Neide, né? Ai. E eu fiquei lendo essa parte pensando assim, nossa, isso é muito um garoto adolescente de 16 anos, sabe? Que deixa as coisas muito delineadas entre o que é legal e o que não é. E aí eu fico... Quer dizer, pelo menos essa é a forma em que eu penso que as garotas de 16 anos ainda são, porque na minha época eram assim. Eu acho que eu era assim, pelo menos. Pois é. E assim, no caso a Honey, ela gosta de rock, né? Mas eu consigo ver isso acontecendo o contrário também, sabe? Sim. Do pessoal que era mais pop, que achava que a galera do rock era muito esquisita. Sim. Porque tinha isso, né? Com certeza. Então acho que é uma coisa de adolescente mesmo. Ter sua tribo e tudo que não faz parte ali daquele seu universo não é tão legal assim, não é tão descolado assim. Exatamente. Quando ela encontra com esse garoto colorido no cemitério, ela tem uma sensação muito ruim, uma sensação esquisita, né? Como se é um medo, uma coisa que ela não sabe explicar. Mas aí ele chega a acenar pra ela, mas ela foge e vai pra escola. Aí quando ela chega lá, ela descobre que esse garoto ia passar a estudar com ela na sala dela. Eu não entendi exatamente por que ela ficou tão impressionada que ele estava ali, porque sendo uma cidade pequena, aquela deveria ser uma das poucas escolas que tem lá. Mas enfim, foi uma coincidência, né, que ela encontrou esse menino de manhã e que ele, na verdade, ia passar a ser colega de sala dela. O nome do garoto é Pietro e a Honey acaba descobrindo ali, mais ou menos no mesmo dia, que ele era um vampiro, né, ele vai conversar com ela. Ele fica chamando ela de garota do cemitério. E ela descobre que ele é um vampiro e que ele estava ali para representar o interesse de uma facção, por assim dizer. Sim. Ele acaba fazendo uma demonstração ali ao vivo para ela, né? Isso. De vampirismo. Com dentes e ela... Sim,
Isso aí, eu vou ser sincera, eu me lembrei muito, eu não sei porquê, daquela novela Beijo do Vampiro. Meu Deus, sim! Kaique Brito! Pra mim, o garoto fluorescente Pietro era Era o Kaique o vampirinho lá. Eu não sei o nome do vampiro, eu só sei que é o Kaique Brito. Gente, isso é muito a minha Sim, eu também. adolescência. Minha pré-adolescência, na verdade. Eu imaginava demais aquela lente azul Sim, com bem aqueles artificial. dentes, assim. Mas eu sei que não é bem assim, porque ele tem um olho vermelho, É, o olho é uma coisa vermelho. assim. Mas Depois dessa demonstração dele, pra mim só vinha a cara do Kaique Brito. agora na minha cabeça também só vai vir o Kaique Brito. Não tem outra opção. Gente, Pessoas aí do sensacional. outro lado, vocês sabem quem é Kaique Brito? Eu acho que sim, até porque a maioria dos nossos ouvintes tem a nossa idade. Então, acho que essa referência eles pegaram. Se você não pegou, comenta, né? Diz assim, who the hell is Kaique Brito? Manda essa mensagem pra gente no nosso Instagram, no nosso Twitter, enfim. É engraçado essa parte, porque ela aceita muito rapidamente que ele é um vampiro, né? Tudo bem que tem dentes pontudos e olhos vermelhos, como a gente comentou, mas, assim, não rola nem, assim, uma descrença, ela nem pensa por um momento que aquilo pode ser, sei lá, dentes falsos, alguma coisa na luz, enfim. Tipo, não tem, assim, como é que eu posso dizer? Um momento em que a Honey para e diz assim, putz, eu acho que estão tentando me enganar. Ela realmente aceita esse fato muito rapidamente, né? E ele também traz uma outra informação, o Pietro pra ela, né? Ele joga assim na cara dura que ela é uma xamã. Lide com isso. E pra explicar mais a respeito, o Pietro a convida pra ir à casa dele naquele mesmo dia à noite, onde ele vai, né, dizer assim, o que significa ser uma xamã, explicar tudo que isso envolve, né? Porque naquele primeiro encontro ele só joga a informação e fica tudo por isso mesmo. A Honey resolve ir, vai com a melhor amiga dela, a Marina, como a gente falou antes, né? Que na verdade até então é a única amiga que ela tem, e vão na casa do Pietro, que é uma casa viva chamada Gertrudes. Ela é toda cheia de personalidade, ela consegue se mover, e numa referência que a Tardes de Doctor Who, ela é maior por dentro. Que eu achei, assim, uma referência legal. É interessante ver coisas que deveriam ser inanimadas, tendo personalidade, enfim, eu acho que ele conseguiu fazer isso bem. Eu também gostei da Gertrudes. E o nome, achei tudo. Fofo. Amo nomes de senhorinhas. acho muito fofo. Enfim, lá ela vai conhecer a facção do Pietro, né? Que é uma facção de criaturas sobrenaturais. Uma das 3 que existem. Que eles são denominados os animais de festa. Eles são vampiros. O Pietro e a Valentina são irmãos. Tem o demônio Thales, que é filho do próprio Capiroto. E o lobisomem Fred. Enfim, é um grupo bem jovem, bem cool. E a característica mais forte dessa facção é que eles não deitam para a burocracia. Eles não querem crescer. A gente vai vendo na história que o Pietro ele já é vampiro há muitos anos, assim. Há pelo menos um século, talvez, eu não lembro bem. Mas ele se recusa a crescer, assim. Tem uma coisa meio de Peter Pan nele, assim. Nele e no grupo Sim. como um todo. Eu sinto que eles têm uma característica muito forte de lutar contra o sistema, sabe? Que é uma coisa, uma temática um pouco anos 80, não sei, acho um pouco datada. Mas a gente vai falar sobre isso ao longo do episódio, mas que essa rixa entre adolescentes versus adultos é uma característica muito forte da história. E é tanto que quando eles falam das outras 2 facções, eles falam como nós e os outros, né? Que as outras facções é como se fossem dos adultos, das pessoas que seguem as burocracias e fazem as coisas todas certinhas, enquanto os animais de festa vivem pela curtição. Então, voltando lá pro encontro, né? Onde eles vão explicar que a Honey é uma xamã e ela tem um propósito de ajudar no equilíbrio entre o nosso mundo, o mundo dos humanos, e o mundo espiritual. Né, manter esse equilíbrio para que, enfim, forças do mal, coisas ruins não aconteçam. Essa informação deveria vir um pouco mais à frente, quando ela fizesse 19 anos, mas tem algo ruim acontecendo no mundo, né? Tem um outro xamã chamando Mal, e a gente vai descobrir mais pra frente quem é, que está consumindo, digamos, todas as encarnações dos outros xamãs. Então, o número de xamãs existentes está diminuindo cada vez mais, porque ele está destruindo eles, absorvendo o seu poder. E assim, a Honey é uma das poucas que restam, né, das mais jovens, e na verdade das que têm idade ainda pra combatê-lo. E então ela precisa iniciar o seu treinamento o mais rápido possível pra conseguir enfrentá-lo quando essa hora chegar. É muita informação pra Honey dar conta, assim, ela fica um pouco
abalada, digamos, com essa enxurrada de informações, e ela acaba indo embora, ela foge, ela tipo assim, não quero lidar com isso, tchau pra vocês, inclusive deixa a amiga dela pra trás. Se eu fosse a Marina, eu teria ficado muito chateada, porque... Nem pra chamar, né, pra correr. Né, tipo, a Marina foi lá pra dar apoio pra ela, tipo, a Marina não tinha nada a ver com essa história, a Marina não tem nada de poder sobrenatural, então, coitada, ficou pra trás. Mas tudo bem, não teremos nenhum tipo de treta ou conflito entre elas com relação a isso, né? A esse evento. No dia seguinte, a gente volta pra escola, né? A Honey tá lá na aula dela, ela vai na biblioteca e ela acaba sendo atacada pela bibliotecária. Que na verdade não é a bibliotecária, é uma criatura mágica lá, um espírito, digamos assim, que tá disfarçado e que tenta, enfim, que ataca ela. E aí ela acaba sendo ajudada por uma voz, um espírito surge e auxilia, né? Falando que ela precisa acessar os poderes xamânicos dela, né? E assim ela acaba conseguindo invocar o fogo, que é o poder que ela tem, que é um poder que não é tão comum entre os xamãs, né? Isso, é. Pois é. E aí ela consegue... É como... Eu acho que é um pouco parecido com Avatar, né? Sim. Porque a Honey é um xamã do fogo, mas ela tem que aprender a dominar os outros elementos também. Enfim, e assim ela consegue banir, né, esse espírito que tava ali como bibliotecária. E ela conversa depois com o Pietro sobre isso, e ele explica que isso é só o começo, né? Agora que ela tá tendo contato com os poderes dela, com o mundo espiritual, todas as criaturas mágicas estão cientes da existência dela, e todas essas criaturas maléficas vão procurá-la e vão atacá-la. Muito provavelmente, porque, enfim, ela é como se ela fosse um sinalizador que atrai criaturas do mal. E pra se defender, ela precisa treinar e se preparar pro que tá por vir, né? Pra ataques como esse, e principalmente para o ataque desse outro xamã do mal que quer consumir o coração dela. E dessa forma, ela não tem outra opção e acaba aceitando o auxílio, né, a ajuda dos animais de festa. Ela não vai dar conta de aprender a lidar com os poderes dela sozinha, então ela acaba aceitando a intervenção deles e acaba entrando ali pro grupo e ficando amiga dos vampiros, lobisomem e demônio, que eu citei anteriormente. É muita gente. Demônio de pijama. Demônio, isso, passagem. perfeito. E o lobisomem é cientista. Muito fofo, muito legal essa parte. Enfim, quando ela chega em casa, a Honey ela acaba conhecendo o Tama, que é um gato demônio, um dos últimos desses, que é o Deva da cidade. O objetivo dele é algo parecido com o Xamã, né? Na verdade, tem várias criaturas desse tipo, que é proteger enfim, a natureza, os animais, da destruição dos homens, e manter esse equilíbrio aí entre o nosso universo e o universo místico e espiritual. Ele traz uma informação pra Honey, né, de que existe um espírito que tá em uma região da cidade precisando falar com ela, porque ele traz uma mensagem da Wenona. A gente ainda não sabe quem é, isso fica um pouco no ar, a gente vai descobrir quem ela é mais pra frente. E esse espírito, ele tá cercado por inimigos e precisa da ajuda da Honey. Então ela tem que ir lá encontrá-lo, salvá-lo, pra receber a mensagem da Wenona. Antes disso acontecer, a gente vai conhecer as outras facções, né? Essa parte é um pouco... não sei que palavra usar, não ser brega. Porque ela precisa debutar. É tipo uma festa de 15 anos, o que é irônico, porque no ano anterior, a Honey fez 15 anos e ela escolheu fazer uma viagem pra Inglaterra, ao invés de fazer uma festa de debutante. Só que aqui ela não tem opção. Ela precisa passar por esse evento, onde ela vai ser apresentada pras facções, e assim, existe todo um protocolo, uma forma de lidar nesse tipo de evento, só que a Honey, ela não quer saber de regras, ela faz tudo como ela quer, digamos assim. Ela enfrenta um dos líderes de uma outra facção, isso pega muito mal, né? A postura rebelde dela só deixa mais claro a diferença entre os animais de festa e as outras facções. E essa situação, ela vai crescendo a ponto de quase explodir no final da história. Mas acaba que não é tão bem tratada assim. Pelo menos eu achei, eu não sei se a Carol concorda comigo, assim. Às vezes eu tenho a impressão que essa rixa era pouco produtiva. Sim. Porque ela tava pra enfrentar um inimigo que claramente era mais poderoso que ela. Uhum. E a gente vai descobrir daqui a pouquinho que os próprios animais de festa não sabiam muito bem como ajudar a Honey. Uhum. Então, por que não
aceitar a ajuda dessas pessoas que talvez pudessem ajudá-la a treinar, a desenvolver os poderes dela, porque ela não sabia nem aparentemente ninguém dos animais de festa, e é como se ela tivesse sob a proteção deles. Então, às vezes, eu acho essa briga um pouco improdutiva e no sentido de, assim, um pouco maniqueísta, por assim dizer. Como se não existisse ninguém naquelas facções que pudesse ter boas intenções e que quisesse de fato ajudar. Porque era um problema que não atingia só a Rhaenyra, era um problema que era generalizado. Todo mundo ia morrer, por assim dizer, se isso não fosse, se esse inimigo não fosse derrotado, né? E no fim das contas, eu tenho a sensação de que parece só um pouco de birra dos animais de festa. Porque em nenhum momento as outras facções são de fato do mal, tá entendendo? Então não se torna uma questão de fato maniqueísta. É como se eles vissem assim, tá entendendo? Eles só têm uma perspectiva mais, talvez, menos bagunçada das coisas, tá entendendo? Das outras facções. Eles são mais organizados, eles seguem alguns protocolos, enquanto os animais de festa, eles gostam, tipo, da curtição, da brincadeira, de festa, tá entendendo? Eles não... É o carpe diem, né? Exatamente! Então é mais uma briga sobre perspectiva de como levar a vida e de fazer as coisas. Mas, assim, o objetivo das 3 facções, acredito eu, me pareceu ser meio que o mesmo, né? Então, enfim, de novo, o que a gente falou antes, né? É sempre esse conflito de geração, de jovens versus adultos, adolescentes versus adultos, enfim. Depois dessa festa, né, em que as coisas dão um pouco errado por conta da Rhaenyra ter enfrentado um dos líderes de uma das outras facções, eles acabam decidindo ir encontrar o tal do espírito, né, que tava lá esperando pela Rhaenyra numa região, enfim, uma região mais alta da cidade, né. Ela até cita que é um lugar onde costuma ter eventos religiosos, enfim. Quando eles chegam lá, eles são atacados por diversos espíritos negativados, que é como se fossem espíritos que não estão em harmonia, tá entendendo? Sim, acho que a melhor forma de explicar é assim, é como se eles estivessem em desarmonia, e aí por isso eles precisam de sei lá, tipo, de um banimento, é o que ela vai fazer mais pra frente, pra que eles, enfim, sigam em frente e curtam o pós-morte. Vão pra luz. Vão pra luz, perfeito. Exatamente. A Rhaenyra, em determinado momento, acaba sendo atacada por uma criatura branca com chifres, que depois ela vai descobrir quem é, que é um animal espiritual da Wenona, né, que é quem tava mandando a mensagem pra ela. A gente vai conhecê-la, de fato, nesse momento. Que é a primeira xamã. A gente vai conhecer a primeira de todas, e ela vive no plano espiritual, e vai apresentar todo esse contexto, todo esse mundo novo pra Rhaenyra. Lá ela vai mostrar pra Rhaenyra a música das esferas, que é uma música cantada por todos os xamãs que já existiram, e que mantém o mundo em harmonia, enfim, é o que traz equilíbrio pras coisas. Quando essa música parar de ser cantada, o grande espírito, ele vai, que é o criador de tudo, né, ele vai despertar e vai destruir o mundo. Então essa música não pode ser silenciada em momento nenhum, isso é um fato. A Wenona também é quem fala pra Rhaenyra sobre o sino da divisão. Né, o título do livro traz esse nome, então a gente já sabe que esse objeto vai ser importante, né? Esse é um objeto que vai auxiliar a Rhaenyra a derrotar o Aiba, que é o tal do xamã do mal que a gente falou antes, e que, pra isso, a Rhaenyra ela precisa se conectar com os poderes xamânicos dela. Né? Ela tá muito presa ali pelas questões mundanas, ela é uma adolescente sarcástica, que não acredita, não tem muito, a espiritualidade dela não é muito desenvolvida, então ela precisa se abrir pra isso, e a Wenona ajuda com isso, dando a ela um pouco de água sagrada, né, isso abre os chakras, enfim, faz com que os poderes venham a ela mais facilmente. Ela fala aqui sobre uma coisa que me chamou a atenção. Quando ela desenvolver esses poderes, ela vai ter que encontrar o caminho xamânico dela. Ela vai poder se desenvolver como guerreira, visionária, curandeira ou mestre. Isso é uma das coisas, não a única, que fica em aberto no livro. Em nenhum momento isso é citado novamente, a gente não sabe qual o caminho que a Rhaenyra seguiu, mas eu fiquei curiosa, eu queria saber, tipo, qual é o caminho que ela vai seguir. Será que é guerreira, porque ela vai enfrentar o Aiba? Não sei, talvez ela seja muito nova ainda quando a história acontece, isso é algo que vai precisar de alguns anos, mas fiquei com essa pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, é um ponto que me pareceu importante no momento dessa conversa, mas que não é desenvolvido depois.
E a última coisa que a Winona fala pra Honey é que ela precisa encontrar o Homem da Pólvora. Ele vai ajudá-la na busca pelo Sino da Divisão e que, enfim, se vira, beijos, tchau, vai atrás dele. E é isso, assim, a Winona acaba não sendo de muito mais ajuda além disso, nesse momento e mais pra frente também. O que eu acho engraçado é que a Winona conta isso pra ela e ela faz umas perguntas e a Winona fala assim, olha, não temos muito tempo, só vai procurar o Homem da Pólvora. E eu acho interessante que nessa hora o autor ele faz uma brincadeira com essas figuras que são como se fossem mentores, né, guias pro protagonista, né, pro herói que tá ali seguindo a jornada dele. E por que que eles têm que dar os recados deles de forma tão enigmática? Sim. Assim, se você quer passar uma mensagem, seja claro. Diz logo, né? Por que tanto mistério, né? Diz logo onde é que o Homem da Pólvora tá. Sim. Fale tudo que tem que falar, né? Que, inclusive, é uma das coisas que me incomoda um pouco nesse livro. Ele tem umas quests que pra mim elas não parecem tão naturais, sabe? É como se fosse assim, eu vou colocar aqui um empecilho pra você não ir direto ao objetivo, como isso aqui. Ela precisa da informação de onde tá o Homem da Pólvora. Ela vai falar com uma pessoa pra descobrir. Enfim, ela vai pulando em coisas que eu acho que não precisava. Acho que poderia ter sido ela ter dito direto, vai em tal lugar que você vai conseguir. Ou então você precisa de tal coisa pra acessá-lo. E cortar aí alguns elementos da história que eu acho que não fazem tanto sentido. Como, por exemplo, o que vai acontecer mais pra frente, que a informação que ela vai ter de como chegar ao Homem da Pólvora é num momento muito vergonha alheia. Que é quando ela vai falar com o espírito da madre superiora do colégio que tá tendo um caso com um cara. E é, tipo, muito constrangedor essa parte. Tipo, por quê? E é uma quest que leva a outra quest, né? Porque, primeiro, quem é o Homem da Pólvora? Aí eles descobrem quem é o Homem da Pólvora. E aí, quando descobrem o Homem da Pólvora, tem outra quest que aparece, que é outra pergunta. O que é isso? Assim, a gente vai chegar daqui a pouco, não tentando não atropelar, mas é meio isso, assim. É como se fosse uma jornada meio até de videogame, né? Sim, eu tive essa sensação. Parecem umas quests de videogame e que talvez por elas serem um pouco frustrantes em alguns momentos, isso me incomoda, porque normalmente você vai pulando de um lugar para outro, vai encontrando algumas dificuldades, mas no final você é recompensado, né? Aqui eu já acho que não, entendeu? Então tudo que acontece antes, pra mim, perde o sentido, sabe? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, eu tô me antecipando. Então, depois desse encontro com a Winona, a Honey, ela tem o primeiro contato com o Aiba. Ela sonha com ele, e é um sonho muito estranho, porque ela tá na perspectiva dele. Ela vê, né, se vê como ele indo encontrar um outro xamã e destruindo o coração dele, consumindo todas as suas encarnações xamânicas, né? E assim, esse xamã não vai poder reencarnar e o Aiba consegue absorver todo o poder desse outro xamã. E quando o sonho termina, tudo é ainda mais estranho, porque o Aiba acaba cumprimentando a Hanya, como se ele soubesse que ela estava ali o tempo todo. O que dá a entender que isso não é só um sonho, ela estava realmente tendo uma visão do Aiba. E ele diz que tá ansioso para encontrá-la mais uma vez. E aí ele tá se referindo a mais um sonho, ou mais uma vez porque ele já encontrou com ela antes, não sabemos, mas essa parte eu fiquei bem arrepiada. Eu achei, assim, a descrição bem interessante, né? Achei bem imersiva, eu curti o sonho e deu pra sentir, assim, o desespero dela de tá ali fazendo aquelas coisas, sentindo o que ele tava sentindo, mas sem poder fazer nada, sem ter controle da situação. Eu achei bem legal a forma como o autor fez esse sonho, sabe? Um tempo depois, a Hanya acaba tendo outro sonho com a Aiba, e esse sonho é bem mais revelador. Vai contar a história, a origem do próprio Aiba e também da Hanya. Ele conta pra ela que os dois, eles são metades de uma única alma, de um único xamã, que muito tempo antes, ele teve sua tribo destruída pelo Homem Branco, e ele prometeu vingança, né? Ele acaba se utilizando do sino da divisão para separar a sua alma, né, dividi-la ao meio e criar o Aiba, que seria a parte que seria da sua alma, né, que seria capaz de executar essa vingança. E a Honey fica com o resto, né? Talvez a parte boa, talvez não. A parte boa e a parte
Enfim, a parte gentil, a parte do bem, do Tigre, como se ele né? fizesse uma purificação, né? Pronto. Tipo, ele tira dele ali aqueles sentimentos ruins de vingança, porque ele sendo um xamã, ele não seria capaz de fazer isso, né? Com a responsabilidade que ele tem como xamã. Isso. Então ele tirou essa parte ruim pra ela fazer o que ele não pode fazer. Exatamente. E aí a gente entende também que o Aiba, ele não pode, de fato, consumir o coração da Honey, né, e acabar com todas as suas encarnações, porque ele fazendo isso, ele vai se destruir por consequência, né? Então, essa não é a primeira encarnação da Honey em que eles têm esse encontro, né, tem esse embate. Isso vem acontecendo ao longo de várias encarnações. O Aiba costuma derrotá-la, né, nas encarnações anteriores, mas nunca destruí-la de fato. E isso traz muito sofrimento para Honey, porque a conclusão que ela chega é que, da mesma forma que ele não pode destruí-la, se ela destruí-lo, ela vai se matar, digamos assim. Se autodestruir. Se autodestruir, né? Como consequência, assim. Um tá ligado ao outro e ela não consegue ver alternativa pra isso, pelo menos não por enquanto. E isso traz muito sofrimento pra ela, assim. É bem interessante como o autor desenvolve isso, porque eu acho que ele consegue muito bem, assim, apresentar os sentimentos dela, mostrar os conflitos, né? E não é uma coisa que, em um determinado momento ele tá falando o que ela tá sentindo. Não, ao longo de páginas, de muito tempo. Isso aqui acontece, acho que já na segunda parte do livro, né? Até o finalzinho ela tá nesse conflito. Eu gosto muito dessa parte dos encontros com a Aiba. Eu acho que é um contraponto bom, sabe? Quando ela tá ali junto com ele e ele tem uma postura mais séria, né? Porque o livro, ele é mais bem-humorado. Os desafios da Honey, não, apesar de às vezes ela quase morrer, você não sente de fato que ela tá muito em perigo. Então é um livro bem animado, assim, não é baixo astral. Mas eu sinto que nas horas com Aiba é interessante, assim, tem uma seriedade no livro e dá um medinho e é legal isso. Eu só me incomodo um pouco que às vezes a Honey, ela é dita como uma menina bem sarcástica, né? E é legal, é divertido esse sarcasmo dela, mas tem horas que eu acho que passa do ponto, como nesse encontro com o Aiba, sabe? Que pra mim tira um pouco daquela tensão dos momentos mais dramáticos do livro, o fato dela estar sempre meio Chandler Bing, sabe? Fazendo uma piadinha quando ela chega pra encontrar com ele. Assim, ela tá se pelando de medo dele e ainda assim ela chega dizendo assim, e essa sua ideia para um encontro romântico, isso é um pouco, corta o clima, sabe, ali do drama. Então, acho que talvez nesses momentos chave pudesse dar uma maneirada aí e falar sério, sabe? Em algum momento, fala sério. Não precisa ser sarcástica e piadista o tempo todo. Eu acho que ela não sabe quem ela tá enfrentando. Ela ouviu falar dele, ela ouviu do que ele é capaz, mas ela ainda não o conhece, sabe? E eu entendo o sarcasmo vir como uma ferramenta de autodefesa, tá entendendo? De defesa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é tão nova, ela tem 15, 16 anos, né? E ele é um adulto. E até essa piada, pra mim, nem faz sentido da coisa do encontro. Tá entendendo? Então, eu acho que um pouco mais de cautela seria necessário. Mas talvez isso seja a gente, na nossa perspectiva, olhando pra história, né? Com pessoas de 30 anos. E ela novinha, talvez sendo mais inconsequente, faz isso. Mas eu concordo com você super. De que não precisava. Ela podia ter segurado a onda um pouquinho aí no sarcasmo. É que, assim, pra narrativa em si, eu acho que às vezes isso tira um pouco do peso que esse momento teria. Mas eu sei que ela poderia, de fato, ser uma adolescente bem louca e fala o que vem na cabeça. Total. Tô nem ligando pra narrativa, né? Sim, com certeza. Em seguida, a gente vai pra quest do Homem da Pólvora, né? Eles precisam descobrir quem é esse Homem da Pólvora e acabam tendo essa resposta junto ao fantasma da antiga Madre Superiora do colégio onde a Honey estudava. E ela pega a Madre Superiora num momento bem inconveniente, que ela tava lá de pega com o boy. com o boy dela. Gente. Não, era um padre, né? Um padre...
Enfim, o peguete da Madre Superiora era um padre que havia sido a última pessoa para quem o Homem da Pólvora tinha se confessado. Então, ele conta que ele foi parar num lugar, assim, entre dimensões, e que era uma coisa, assim, muito difícil chegar a esse lugar. Que ele tinha sido um dos poucos a fazer e que, para isso, ela precisava de uma chave oca. Ótima informação, porém, o que é uma chave oca, né? Não. Esse objeto, né, a chave oca, não era algo fácil de ser encontrado, mas ali os animais de festa, em conjunto, tentando descobrir, eles acabam tendo a ideia de perguntar ao pai do Thales, que, por sua vez, é o capiroto em pessoa. Sim. O Thales, ele não tá muito satisfeito de voltar à casa do pai dele. Ele tinha fugido de lá porque justamente não queria seguir os passos do pai dele, né? Fazendo maldades e coisas do tipo. Então, ele fugiu pra não ser o herdeiro do inferno. Mas, enfim, ele acaba aceitando, né? Com um jeitinho, a Honey pede, e eles vão lá e encontram essas chaves, essa chave oca. E, em troca disso, o Lúcifer só pede ao Thales que, aos domingos, ele almoce com a família, né? Então... Foi um bom negócio, Até... vai, não foi muita coisa. A parte do inferno eu acho bem engraçada. Sim. Eu gostei bastante dessa Eu parte. ri muito também. Tem tipo a piscina de bolinhas, Sim. né? E o Lucifer... A chave oca tava lá dentro, né? E a chave oca tava guardada dentro de um ovinho Fabergé. Sim. E o Lucifer gosta de aba, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Aqui tem gosto de bom bem gosto musical. nonsense. Muito. Muito nonsense. Mas eu curti, eu ri dessa parte. E ele tem essa um quest humor, inferno. né? E assim, tipo, eu não... Juro pra você que eu não entendi por que o Thales não queria fazer parte dessa família, não queria herdar o inferno. Eu amaria ter um pai como esse, Lúcifer. Ele é super gente boa. Ele é meio tosco em algumas coisas, como todo pai é pra um filho adolescente. Mas ele pareceu muito de boa. E o tio... É o tio Beelzebub que trabalha com o pai Bel, dele, né? tio Bel. Sensacional, gente. Eu amo. Sério, essa parte eu achei muito boa. Antes de procurar o Homem da Pólvora, a Honey e a Marina têm o primeiro show delas, né? O primeiro show oficial para uma plateia. Sim. E aí, antes de tocar a música, o Pietro dá um beijo na Honey. E a família dela toda tava assistindo isso. Então, assim, foi um momento bem vergonha alheia pra ela. Muito, gente, imagina. O primeiro beijo com o menino que você gosta e a sua família toda assistindo de plateia. Nossa, que constrangedor. Eu acho que o ainda autor... depois disso teve que tocar, né? E ainda teve que tocar, exatamente. O autor foi bem sacana aqui com a pobre da personagem. Ele podia ter dado um pouquinho de privacidade pro casal, vamos combinar. É verdade. E aí, no dia seguinte, eles partem pra Califórnia. O reino que inspirou a Califórnia que a gente conhece, né? Que eu não conhecia lá, essa história, sendo bem honesta. Também não. Eu fiquei super surpresa. Eu fiquei impressionada. Eles têm alguns problemas pra ir pro reino da Califórnia. E acaba que só as meninas conseguem ir, né? Existia lá a lenda, né, de que nenhum homem jamais voltou. E as pessoas falam que provavelmente porque jamais entrou, né? Porque eles não conseguem entrar. Então vai a Valentina, a Honey e a Marina. Lá elas são perseguidas por um monstro marítimo, até que são resgatadas por guerreiras, né? Por amazonas montadas em dinossauros. O que levou a Valentina à loucura, porque ela ama dinos. Pois é. Eu achei isso bem inesperado. Eu também, porque ela é super chata, né? Até então, ela é aquela adolescente aborrecente. Elas acabam conhecendo a rainha Calafia. E o Homem da Pólvora estava no reino da Calafia porque ele tinha se mostrado uma pessoa valorosa, tinha ajudado elas num momento em que elas estavam precisando. Então, ele meio que ganhou um título de cidadã honorária, que era a mais alta honraria que ele poderia receber. Ainda mais sendo um homem, né? Isso, só o fato de ele estar vivo ali já era uma mostra de que elas tinham ele em muita alta conta, né? Porque qualquer homem que chegava lá, elas matavam. Enfim, o Homem da Pólvora é nada mais, nada menos que Dom Pedro II, o ex-imperador. Não vivemos no Império. Não vivemos numa monarquia. Nem monarquia. Galera.
Só um parênteses. A gente acabou não comentando que a Rani é uma menina negra, né? Mas essa não é uma questão que vai trazer temas como racismo, por exemplo, pra história. Tipo, ela é uma menina negra normal, que tem uma vida legal, que tem uma boa família. E eu acho isso muito, muito, muito massa. Porque não é porque um protagonista da história é negro que ele precisa necessariamente passar por racismo, e isso ser uma temática relevante pra história, sabe? E bato palmas pro autor, porque eu acho que ele fez isso super bem. Mas tem um momento, tem uma cena que pra mim não faz muito sentido aqui, que é o seguinte. Esse reino, né, essa Califórnia, é de mulheres, as mulheres são todas negras. E quando a Rani chega lá, ela chega sendo uma menina negra com 2 amigas brancas. E a rainha fica toda, e essas meninas brancas, que diferentes elas, assim, elas são suas escravas. Ela não usa a palavra escravas, mas ela usa como se fosse, tipo, servas. Como se fossem suas servas, isso, né? exatamente. E pra mim isso é uma piada, não vou dizer que é uma piada sem graça, necessariamente, mas pra mim não faz sentido, porque rola uma inversão aí que eu acho que é meio boba. E pra mim isso não faz sentido, porque o Dom Pedro está lá, que é um homem branco, e que fala pra ela, eles conversam muito, são muito próximos, e eu acredito que ele fala pra ela sobre como eram as coisas aqui na nossa terra. Então, toda essa curiosidade dela e dela ficar surpresa com aquelas pessoas brancas, aquelas meninas brancas, pra mim não faz sentido. Então eu achei que foi uma tentativa de fazer uma brincadeira que não ri. Enfim, o que foi que você achou, Carol? Eu também fiquei confusa sobre isso, porque é como se ali fosse outro reino, outro universo, na verdade. E a própria rainha Calafia, ela fala que, não seja ingênua, existem muitos outros reinos totalmente diferentes, outros Sim. mundos, coisas completamente diferentes. Então, será que nesse mundo totalmente novo não poderia ser um mundo sem preconceito, Sim. sabe? Tipo, a gente tem preconceito no nosso mundo Terra, planeta Terra, que as pessoas discriminam as outras por causa da cor de pele. Então, nesse mundo onde é tudo diferente, será que precisa existir também essa relação de preconceito? Exatamente. E não basta. Sim. Eu ia dizer assim, que eu até entenderia a curiosidade dela com aquelas meninas brancas, porque se todos ali eram da cor dela, ver uma pessoa de cor diferente, não necessariamente geraria um preconceito, mas geraria uma curiosidade. Mas o Dom Pedro tá lá, e até onde a gente sabe, ele é branco. Tá entendendo? Assim, e pra ela associou automaticamente o fato das meninas serem brancas a serem tipo, inferiores. você ensinou elas a ler e tal, assim, poderia ter tido uma curiosidade menos, assim, no sentido de como se elas fossem quase coisas não humanas, assim. Você ensina as suas pessoas brancas a ler, elas falam o que elas comem. É meio estranho mesmo, assim. E óbvio que a gente não tá falando aqui sobre racismo reverso. A gente sabe muito bem de todo o sofrimento, de todo o histórico, de tudo que isso não existe, E que isso né? não existe, obviamente. Enfim, falando sobre a perspectiva das pessoas negras, a gente não tá aqui num lugar de fala, mas foi uma coisa que chamou a atenção e eu gostaria de saber de outras pessoas que leram o que elas acharam sobre esse trecho. Porque, enfim, fiquei, não vou dizer incomodada, mas achei estranho, justamente porque, como eu tô falando, assim, não faz sentido. Já existia, né? Uma pessoa ali que era branca. Exatamente. Né? E como você falou, elas estão em uma outra realidade, elas conhecem outros tantos reinos. Enfim, por que, tá entendendo essa piada tão sem graça? Enfim, vamos continuar. Enfim, o Dom Pedro II era o homem da pólvora. E ele fala pra elas, né? Fala pra Rani, na verdade, que infelizmente ele não vai poder ajudar as meninas porque ele destruiu o sino. Depois que o Aiba usou o sino pra se separar, né? Sua alma em 2 pedaços, eles julgaram que aquele instrumento era muito perigoso. Então decidiram destruir. Essa parte pra mim ficou muito estranha, porque ele fala claramente que o Aiba vai lá e rouba o sino, utiliza ele para os seus propósitos, né, acaba dividindo a sua alma, né, em Aiba e Rani, e depois ele só diz que o grupo dele, né, dos Homens da Pólvora, destroem o sino. Mas em nenhum momento ele fala sobre como o sino foi recuperado. O Aiba roubou e depois devolveu, eles foram atrás. Isso fica meio que em aberto, e pra mim, eu não acho que é algo que dá pra você subentender, sabe? Tipo, a forma como foi
reconquistado o objeto. Então, pareceu que realmente parece uma ponta solta, parece que o autor passou por isso e não se deu conta de que precisava de uma, sabe, de uma explicaçãozinha a mais. Porque pra mim é estranho, sabe? Um objeto mágico ser roubado e depois devolvido, ou talvez até, não sei, eu fiquei pensando, será que o próprio Aiba destruiu? Mas ele diz que eles destruíram, não é? Sim, faria muito mais sentido o Aiba destruir, porque se esse objeto poderia ser usado contra ele, por que deixar ele continuar existindo, exatamente, né? exato. Você Por faria que até mais não sentido destruir isso. imediatamente, Total, com certeza. Aí, pra mim, isso foi uma das coisas que me incomodou, porque faltou uma explicação aí, sabe? Parece ser realmente uma coisa que não, sabe, não se atentaram, nem ele, nem a editora, não sei. Ou simplesmente eu que não captei bem a explicação, não sei. Ficamos aí na dúvida, né? Essa aventura com o Dom Pedro acaba só servindo pra ele dar uma ideia pra ela, né? Que na verdade o amigo dele, Darwin, achava que pra derrotar o Aiba, não necessariamente precisaria que a Rani sacrificasse, né? Ele achava que pra derrotá-lo ele poderia ser purificado, já que ele era uma alma cheia de vingança, né? Pensamentos de vingança, pensamentos negativos. Se ele fosse purificado, ele poderia ser destruído sem necessariamente destruir a contraparte dele. E aí fica essa alternativa no ar e pra Rani, né? Que até então ela não falou pros amigos dela que ela é a alma gêmea do Aiba, né? Eles ainda não sabem. Logo que as 3 meninas conseguem voltar em segurança pra Terra, a Rani sente a presença do Aiba em Graúna. Ela não consegue identificar exatamente onde ele tá, mas ela sente que ele tá por ali. E, assim, ela fica muito desesperada tentando entrar em contato ou com a Inona ou com o Tama, né, o Deva. Mas ela continua realmente abandonada. Ninguém fala pra ela o que fazer e a história da chave oca não vai rolar, então eles vão ter que partir pra outra coisa. Nesse momento, existe uma certa burocracia, porque as outras facções estão achando que os animais de festa não estão sabendo lidar contento com essa situação, que isso já foi longe demais. Então, começa com uma espécie de plano de evacuação da cidade. Os animais de festa fazem panfletos e tentam entrar em contato com outros seres mágicos que habitam ali em Graúna. Eles se dividem em grupos, né? E a Rani e o Pietro vão para um salão para explicar a situação melhor, entregar os panfletos e dizer para as pessoas como proceder. E lá o Tama aparece e revela assim para todo mundo que estava ali que a Rani era parte do problema e parte da solução. Ela era a outra metade do Aiba e que a solução para o problema era óbvia: os dois se aniquilarem, né? A Rani fica arrasada, sai de lá correndo, chorando. E assim, eu acho que ela fica chateada por isso ter sido exposto dessa forma, por ela já estar sofrendo, como a Clara já tinha falado, que ela tá nessa crise de, poxa, eu vou morrer, tipo, eu tenho que pensar no bem de todo mundo, mas eu não queria morrer. E também pelo fato de ela perceber no Pietro uma decepção com ela, né? Como se ele tivesse sido enganado por ela. Então ela sai correndo e foge pra chorar as pitangas dela em paz, sozinha. Dentro dessa nova situação, né, eles precisavam dar um jeito. Então foram atrás de maquinário, de coisas, enfim, para enfrentar o Aiba e foram ao encontro dele, né? O Fred, que era o cientista do grupo, acabou desenvolvendo um dispositivo que conseguia identificar o Aiba e vão todos eles partir para enfrentar o Xamã do Mal. Quando esse encontro acontece, obviamente o grupo não dá conta, né? O Xamã, além de ser muito mais antigo que todos eles, ele também estava acumulando o poder de muitos outros xamãs. E ele vinha tendo essa luta por gerações e gerações, né? Exatamente. Então ele dá, assim, uma surra em todo mundo, inclusive na Rani, né? Ela era experiente, e uma das coisas que a gente sentiu falta na história toda foi de um treinamento dela, né? Vocês perceberam que a gente não cita que isso acontece porque de fato não acontece. Ela não gasta muito tempo se preparando para esse evento, então ela acaba não conseguindo enfrentá-lo e ela acaba
indo pro mundo espiritual, porque ela tá muito ferida. A Winona tá esperando ela lá, olha aí, finalmente apareceu, a bonita. E a ajuda, né? Porque a música das esferas tá se silenciando, isso não pode acontecer. Então, ela finalmente ajuda a Honey. Ela acaba orientando a Honey a entrar em contato com o grande espírito, né? A Honey entra no lago em que ele tá adormecido, e nesse lago eles se tornam um, que é o modo Avatar, que a Carol citou antes. Realmente parece muito, né? E aí, como um grande deus ex machina, a Honey volta, junto com o grande espírito, né? E conseguem destruir o Aiba, e tudo fica bem, todos terminam bem. A Honey não é destruída nesse processo, porque, enfim, o grande espírito é o grande criador de tudo, ele é a máquina mais poderosa dessa realidade. E aí a Honey tá em paz e consegue viver a vida dela de boas, consegue ter o namoradinho dela, apesar de que eles não assumem aquele relacionamento como namoro, ela e o Pietro. Ela e a Marina continuam com a banda, continuam no Animais de Festa, e a história termina assim. Mostra aí que, no final, assim, que ela volta pro estilo de vida que ela queria ter, né? Sim. Só que agora ela tem a companhia dos amigos dela. Exatamente. Que deixam Graúna Roça City, como ela gosta de dizer, mais palatável, né? Se ela conhecesse Mundaú, ela ia dizer que Graúna era uma grande metrópole. Porque Mundaú, sim, é uma cidade interiorana. Não tem nada, absolutamente nada lá. Ai, amiga, eu não morei lá, mas quando eu fui, eu achei tudo tão fofo. É tudo muito, muito pequeno e singelo e bucólico. Pronto, perfeito, bucólico, né? Aquilo sim é uma cidade interiorana. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as nossas impressões, falar de alguns pontos que nos chamou a atenção, né? Pontos positivos, pontos negativos, algumas coisas que a gente já falou antes, a gente vai incrementar aqui. E trabalhar outras questões que acabaram não vindo antes, enquanto a gente contava a história pra vocês. Primeiro, a Honey, ela sente tem um alerta xamânico ali que acontece no primeiro encontro entre ela e o Pietro, né? Lá no cemitério. Ela sente uma coisa meio que, tipo, querendo afastá-la dele, né? E que depois eles explicam que isso é normal, que quando criaturas mágicas aparecem, esse alerta xamânico vai acabar apitando, né? Só que ele não volta a aparecer, por exemplo, com os animais de festa. E eu fiquei me perguntando se isso acontece porque ela acostumou com eles, ela sabe que eles não são ameaça, ou se realmente isso foi esquecido, porque não sei, eu fiquei curiosa, sabe? A história acaba não trabalhando tanto algumas questões, então eu não sei se é comum, por exemplo, um xamã ser amigo de vampiros e lobisomens e demônios, tá entendendo? Ou se são criaturas que ele deveria enfrentar, mas naquele contexto eles eram de boas, do bem, e aí, sabe, eles acabaram se tornando amigos, então eu fiquei curiosa com relação a isso. É um problema? Não é. É só uma questão que me chamou a atenção. E aí, como a gente disse antes, Graúna é uma cidade pequena, mas tem muita coisa acontecendo lá, né? O Lúcifer mora lá, tá entendendo? A maior xamã de todas, né? Não necessariamente a maior de todas, mas uma das mais poderosas tá lá, né? Pelo menos metade dela. O outro tá indo pra lá pra fazer o apocalipse. Enfim, tem muita coisa acontecendo num lugar que teoricamente é tão pequeno. Porque ela fala, né, que lá não tem cinema, mas no comecinho ela fala assim, que ela queria que o pai dela desse dinheiro a ela porque ela precisava gravar o EP dela, né, com a Marina. Sim. O pai dela pergunta por que é que ela não grava isso em casa, né? Sim. Ela diz que isso não é muito profissional, que ela precisava de uma gravação de estúdio. Uhum. E assim, como assim? Tem um estúdio nesse interior, então é um interior bem desenvolvido, muito. Né? E Mundaú não tem estúdio de gravação. Eu fiquei pensando assim, talvez seja a diferença de região, porque eu fico imaginando as cidades do interior do Ceará que eu já visitei, e eu nunca vi um interior tão cheio de metaleiro. Sim. Né? No Ceará só tem forrozeiro. Só tem forrozeiro aqui. Eu acho que é uma diferença aí de lugar, né? Com certeza. Lá em Minas devem ter mais metaleiros por metro cúbico. Verdade. Por metro quadrado. Sim. Não, e até o conceito deles do que é uma cidade pequena, né, é muito diferente da nossa, porque a cidade deles é pequena, mas é uma cidade asfaltada, por exemplo. Mundaú não é asfaltado, sabe? Então tem coisas que pra mim não fazem sentido, né, ela tá dizendo que a cidade é tão pequena, porque a cidade em que eu cresci, eu tô falando de Mundaú o tempo todo, mas foi a cidade que eu cresci, eu morei lá até os meus 10 anos, e era realmente interior, é uma vila de pescadores, super pequenininha, tem 30 mil habitantes, então assim, absolutamente nada pra fazer, você tem praia pra ir e a praça da igreja.
Então, assim, é isso, sabe? Enquanto Graúna parece ter mais opções, né? Tem um coreto, Mundaú não tem coreto. Tem um local lá que tem shows de rock, Mundaú não tem isso. Enfim. Talvez, então, Graúna seja mais, assim, ao estilo Tianguá, né? Que é uma Ah, cidade que já é um pouquinho maior, já tem... sim. Tianguá já tem ali, já vejo esse shopping que ela falou que vai Sim. acontecer, já vejo mais coisa É acontecendo. verdade, é verdade. Tem coreto, praça, tudo direitinho. É verdade. Olha só, Rani, dá pra ter menos opção ainda, então, garota. Aproveite. Graúna é muito show. Com certeza. Inclusive, aquele sanduíche que é tipo... É o sanduíche que é tipo a comida típica da cidade, alguma coisa assim. Que eu achei sensacional, que é um hambúrguer que não tem carne de hambúrguer. Eu achei muito bom. Esse tipo de coisa é um espírito de cidade pequena. Isso aí sim, tipo de ter uma comida muito X que só se come lá e que é a cara da cidade. Isso é legal, né? Muito, muito legal. Uma coisa que a gente já comentou antes é essa falta do desenvolvimento da Honey enquanto xamã, né? Lá no comecinho, a gente vê que ela fica sabendo que ela é uma xamã de fogo e que isso é muito raro. E também é dito que ela deveria dominar os 4 elementos. Isso, inclusive, é uma coisa que um dos líderes das outras facções demonstra preocupação pelo fato de a Honey não ter desenvolvido essas habilidades. E ali no comecinho da história, logo quando ela vai encontrar com a Wenona, ela acaba abrindo os chakras dela e conseguindo manipular melhor o fogo, porque nem isso ela estava fazendo muito bem. Mas depois disso, realmente não acontece absolutamente nada. Ela sequer treina, nem tenta utilizar esses outros elementos, e eles não chegam a ter uma importância. Assim, o fato de ela não saber manipular esses elementos não faz muita diferença. Então, eu só acho, assim, que a Honey foi um pouco largada à própria sorte dela, sabe? Porque os animais de festa, eles não tinham muito conhecimento. E não havia outra pessoa também auxiliando ela, sabe? Assim, Honey, tá aqui um livro, leia esse Vai livro estudar. E treine. Mas tem uma coisa que eu tava pensando aqui agora, quando você falava, que também pra mim soa estranho. Eles dizem que ela tá tendo contato com os poderes dela, ela tá sendo apresentada a esse mundo todo antes do que deveria, né? Que normalmente é aos 19 anos. Mas eles dizem que ela tá atrasada, então não faz muito sentido. Eu entendo tá atrasada depois de ter sido comunicada e apresentada a esse universo, porque, obviamente, os animais de festa não estão se esforçando muito pra treiná-la, mas ao mesmo tempo tem, tipo, a história se passa em alguns meses, né? É pouco tempo. Então, sim, como é que, se ela tem 16 anos, ela só deveria saber disso tudo aos 19, como é que ela poderia já estar dominando tudo? É um pouco estranho essa cobrança, mas eu concordo super com você de que, tipo, falta tempo de história, na verdade não tempo, na verdade falta ela treinar, e eu acho que a história acaba indo pra caminhos que, nossa, não precisava. Toda a quest do sino pra mim é totalmente dispensável. E o que é irônico, porque é o título do livro, né? Nossa, é muito longa, muito cansativa, e você vai em busca de uma coisa que vai te levar a outra, que vai te levar a uma terceira, e essa terceira vai te levar ao que você precisa, e no final o que você precisa nem existe. Tá entendendo? Não faz diferença, Não né? faz diferença. Então, por exemplo, se a Wenona já tivesse dito assim, o Homem da Pólvora tá lá, vá lá, pronto, ela tivesse ido lá direto, teria sido mais rápido, tinha cortado muita coisa que... Nossa, aquela cena da Madre Superiora até agora me dá arrepios, que eu realmente achei muito constrangedora. E assim... A gente teria sobrado espaço, talvez, pra um treinamento dela, pra ela tá desenvolvendo esses poderes, porque, nossa, não tem uma cena em que ela, tipo, tá manipulando fogo, tá tentando, sei lá, fazer uma labareda, acender uma fogueira, não tem nada. E isso, pra mim, não faz sentido quando ela tá enfrentando o vilão dos vilões. Ela até treina um pouquinho, acho que é com o Thales, ali no começo, mas aí ela desenvolve quando ela recebe essa água da Wenona. Mas depois disso, nem esse pequeno treinamento, nem nada. Tudo que ela precisa fazer é fogo. Tipo, queima alguma coisa e tal, mas não é um conhecimento que ela foi aumentando. E não tem nenhum treinamento, sei lá, de pontaria. Ela fala em fogo e o que ela quer pega fogo na hora. Enfim. Muito arrasou, né? Que bom, então, né? E eu que tô pensando assim, se fosse eu com certeza sairia toda queimada e não queimaria nada do que deveria. Zero pontaria. A gente primeiramente escolheu esse livro por conta dessa temática do xamanismo, que chamou muito a nossa atenção, que não é um tema muito comum para ser visto em fantasia.
E também porque é um livro de fantasia nacional. Então a gente achou que que a nossa lista, mesmo sem querer, acabou se tornando muito magia inglesa. Então a gente. Sim, queríamos trazer alguma coisa diferente, né? Mas eu sinto que a questão aí foi uma questão de expectativas conflitantes, sabe? Esse livro, ele é sobre amizade. Ele é sobre como você ter amigos te dá o ânimo, te dá a força para você fazer o que quer que seja, desde a coisa mais simples até a coisa mais perigosa. Porque é muito bonito como os animais de festa sempre estão lá para Honey, seja para assistir ela no show, seja para caminhar com ela junto de uma aventura que muito provavelmente vai terminar em morte. Então é um livro sobre amizade. Assim, outras coisas que eu acho interessante lá. Então, eu acho que eu fui com essa mente de ver uma história que explorasse mais o xamanismo e essa questão mágica dos xamãs do fogo e tudo mais. Isso foi me alimentando, assim, eu achava que isso ia ser desenvolvido e não foi, porque a história era sobre o adolescente que não se encaixa ali onde ele vive, ele não tem amigos, então é sobre um adolescente que encontra outros iguais a ele e ali eles passam a ser uma família, né? Então, ele tem até uma visão um pouco ingênua própria do adolescente, né? Que a gente, quando é adolescente, a gente acha que a gente já é muito grande. Sim. E que a gente já sabe fazer tudo. E que os adultos são chatos. E que, quando eu for adulto, eu não vou trabalhar nesse escritório engomadinho. Sim. E a gente sabe que próximo passo é a gente trancado das 8 às 18 trabalhando. Então, eu acho que é um livro que pra se conectar com esse público, sabe? Com o adolescente. Eu até tinha te falado, claro, que existem livros que são infanto-juvenis que tem muita mensagem para adulto no subtexto. Então, às vezes, você pega esse livro e lê ele já adulto e você capta outras coisas. Eu acho que esse livro, ele não quer se comunicar com o adulto, ele quer se comunicar com o adolescente e mostrar pra ele que, assim, quando você tem amigos, você tem tudo. E eu acho que ele traz muito dessa perspectiva de quando você é adolescente, você olha pros adultos que estão ao seu redor e eles são tudo que você não quer ser. Tudo, em todos os aspectos, dos gostos, da forma como falam, se vestem, do que fazem. Então, eu vejo muito na Honey e nos próprios animais de festa esse movimento, assim, de tipo, eu não quero ser eles, sabe? E o ser eles é amadurecer, é crescer, né? E assim, eu talvez esteja soando um pouco como uma velha, que eu sou um pouco velha, gente, me aceitem assim. Mas é no sentido de, tipo, crescer não significa você se desconectar disso que faz você ser quem você é, das coisas incríveis e bonitas que você viveu e as coisas que você gosta e ama tão loucamente, mas é enfrentar as coisas difíceis da vida, né? E eu acho que esse evento, de tudo que aconteceu com a Iba, a gente não vê isso acontecendo no livro, mas eu acredito que no fim da história ele acaba levando a Honey pra um outro lugar, pra um lugar de amadurecimento, né? De tipo assim, opa, a vida não é toda uma festa. Sabe? Não é tudo sobre o que eu quero, o que eu gosto de fazer, sabe? Não é tudo só sobre você, mas é sobre, às vezes, fazer o que você precisa fazer e não o que você quer. E aí eu acho que isso é muito a interpretação que a gente tem aqui, né, sendo 30 mais, lendo esse livro num contexto em que nós não somos o público-alvo, mas que talvez adolescentes não enxerguem dessa forma. E tudo bem, porque eles são o público-alvo, não a gente. Então eu concordo super com você, Carol. Eu acho que o livro é realmente pra esse público, então a Clarissa de 16 anos com certeza iria gostar. Eu acho que ela piraria super nas referências de bandas, de série, livros. Seria realmente uma experiência incrível, mas eu com 30 anos eu já não me identifico tanto. Porque eu acho que falta um pouco dessas questões que você trouxe, Carol, de coisas desse momento que conversam com você, com seu adulto, que te despertam memórias, sabe? Que tocam em alguns lugares, às vezes de coisas que estavam guardados, ou de coisas que, enfim, que são significativas, que são bonitas pra você. Eu acho que eu não tive essa experiência com esse livro. Mas não estamos dizendo aqui que o livro é ruim, acho que só que ele não é pra nós como público. Acho que
se tiver algum adolescente ouvindo, você vai gostar muito mais do que nós aqui dos 30+. Às vezes são problemas que a gente enxerga, mas que o jovem não vai enxergar, né? Ele vai se sentir representado, mas é como tu falou, a Honey, ela, em alguns momentos, é mostrado que ela tem uma relação um pouco conflituosa com a mãe dela e às vezes com o pai também. Então, às vezes, eu acho que talvez faltou, assim, um momento pra ela tentar entender um pouco os pais dela e perceber que não é só diversão. Sim. E que os pais dela, tipo, não é porque os pais dela não gostam de death metal que eles são chatos ou coisas do tipo. Mas eu acho que aí é a gente querendo... a gente querendo Olha, que ela eu sou amadureça. velha, eu não sou chata. Exatamente. Perfeito. Ou acho que não é, né? Porque talvez eu seja. Eu tenho certeza que eu sou. Eu tenho certeza. Inclusive, há uma senhorinha de 84 anos que vive dentro de mim, que é ela quem fala nesses momentos, assim. É ela quem manda tudo há muito tempo. Com certeza. Com certeza. Então, assim, pra concluir, existem algumas questões na história que nos incomodaram, acho que isso ficou claro. Algumas partes, assim, de identificação mesmo como público leitor, né? Porque não somos o público-alvo. E outras questões que eu acho que são mais de narrativa, de falta de uma explicação, de coisas que precisavam ser mais desenvolvidas, que eu acho que talvez nessa segunda edição do livro possam ser resolvidas, não sabemos. E fica aí a dica pra quem é adolescente, eu acho que você pode gostar, se você gosta de uma série como A Mediadora, por exemplo, que a gente citou no episódio passado, talvez você vá curtir. A Honey tem uma coisa bem, bem parecida com a Susana, de ser muito opiniosa, de ser muito dona de si, sabe? E é isso. E aí, trazendo para um cenário mais nacional, né? Uhum. Então, você pode imaginar aí a sua Graúna Roça City, que você consiga imaginar, que é bem brasileira, com questões bem brasileiras também, com né? certeza. O calor era sempre citado, né? Uhum. Consigo me relacionar. Tem uma brasilidade que, assim, Isso. é única, né? Independente de que região a história se passa, acho que todo mundo vai se identificar de alguma forma, né? Isso é muito legal. Eu queria que tivessem falado um pouco mais da questão do xamanismo. Queria, mas Também. eu acho que é aquela coisa. O livro, no fim, não era sobre isso, né? Isso tava mais como um pano de fundo para as lições ali de amizade, né? De pertencer a um grupo, de se identificar, né? Isso. E se você quer dicas sobre música, nesse livro não falta. Como a Carol falou antes, todos os capítulos se iniciam com o trecho de alguma música, dá pra conhecer um monte de banda legal. A grande maioria eu não conhecia, mas com certeza fica aí a dica, que se você gosta desse estilo mais de rock, punk rock, não sei explicar, você vai gostar do livro, ou pelo menos das dicas que tem lá de música, né? Se você tiver curiosidade de escutar as músicas que a Honey tanto gosta, que ela fala o tempo todo, que ela é uma metralhadora de indicação musical aí, né? A gente fez uma playlist com todas as músicas, pelo menos as que eu encontrei, né? Porque algumas... A Honey ela é tão anti-mainstream que ela pega umas músicas que, na verdade... Por exemplo, tem umas que o Bruce Dickinson fez um cover de alguma coisa, assim, que só existe num ao vivo, sabe? Nossa. São as músicas bem específicas. Então, algumas dessas não vão ter lá, mas eu coloquei todas que eu achei pra você escutar. E deve ser uma experiência legal ler o livro ouvindo as músicas da playlist, né? Eu lembro que os capítulos, eles têm por volta ali de uns 5, 6 minutos, dá mais ou menos o tempo de uma música, né? E aí você escuta a música referente àquele capítulo, deve ser uma experiência divertida. E o trechinho que inicia cada capítulo, de certa forma, tem uma relação com o tema, né? É legal. Então o autor ainda teve esse cuidado de selecionar músicas que estão relacionadas com a história. E é isso. Ficamos por aqui. Fica aí mais uma indicação. Talvez a mais diferente dos outros livros que a gente já trouxe, né? Por uma questão muito de público. Mas não deixa de ser uma indicação. Espero que vocês gostem. Se tiverem alguma coisa pra falar a respeito, se vocês já leram, se querem ler. Enfim, ficaram curiosos, tem algum comentário pra fazer sobre esse ou qualquer outro episódio, lembrem de mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais.
Estalagem Podcast no Instagram, Estalagem Pod no Twitter e no nosso e-mail, estalagempodcast@gmail.com. E também pode mandar DM lá no nosso Instagram, pode colocar nos comentários do próprio post, né? Cada episódio tem um post, pode comentar lá que a gente cata e comenta aqui. Então ficamos por aqui, a gente se vê daqui a 15 dias pro último episódio da temporada. A temporada tá acabando! É isso aí. A gente vai concluir com a 4ª parte do projeto de leitura de Jonathan Strange e Miss Honoral. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tchau! Tchau e até a próxima!